Olá, sou Gustavo, professor do IFMG e hoje vamos estudar a aula 1 sobre relações binárias. O objetivo da aula é definir os conceitos básicos das relações binárias e definir o que é uma relação de equivalência. Definição: sejam A e B dois conjuntos não vazios, o produto cartesiano de A por B é o seguinte conjunto formado pelos pares ordenados x e y, onde o x pertence ao primeiro conjunto, no caso, o conjunto A, e y pertence ao segundo conjunto, no caso, o conjunto B. Um exemplo: se A é o conjunto 0, 1, 2 e B é o conjunto 3, 4, o produto cartesiano de A por B, vocês estão vendo que na primeira entrada eu estou variando com os elementos do conjunto A, e na segunda entrada eu estou variando os elementos do conjunto B. É claro que o produto cartesiano de A por B é diferente do produto cartesiano de B com A. Nesse segundo caso, o que vai aparecer nas primeiras coordenadas são os elementos de B e nas segundas os elementos de A. Definição: uma relação binária, ou simplesmente relação, que a gente vai denotar aqui com a letra R maiúscula, é um subconjunto qualquer do produto cartesiano de A por B. Então, se R, o que a gente está chamando aqui de relação binária, é um subconjunto qualquer de A cartesiano B, então os elementos de uma relação são pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B. Então, quando o par ordenado AB pertence à relação R, em vez de escrever essa informação dessa forma, nós vamos simplificar um pouco a escrita escrevendo deste modo. A gente vai ler que o elemento A relaciona-se com o elemento B segundo a relação R. E caso isso não aconteça, a gente escreve com esse traço em cima da relação. Além disso, se A for igual ao conjunto B, dizemos que R é uma relação sobre o conjunto A. Então, quando eu falo que R é uma relação sobre o conjunto A, estou querendo dizer que R é um subconjunto de A cartesiano A. Então, o primeiro exemplo, se A é o conjunto 0, 1, 2 e B é o conjunto 3, 4, nós já vemos que A cartesiano B é esse conjunto. E aqui eu listei algumas relações sobre o produto cartesiano de A por B. Então, o primeiro exemplo é a relação vazia. Então, relembrando a definição, uma relação é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Como o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, automaticamente, segundo a definição, o vazio é considerado uma relação. Segundo exemplo, aqui eu coloquei os pares 0,3 e 0,4. Vocês estão vendo que 0,3 e o 0,4 fazem parte do produto cartesiano de A por B, então esse conjunto é um subconjunto do produto cartesiano, então é uma relação. Observe que para essa relação, o 0 relaciona com 4, que é o segundo exemplo. Então, em vez de falar que o 0 relaciona-se com 4 segundo o R2, a gente simplifica, a gente vai omitir aqui a relação, então vou falar só que o 0 relaciona com 4, e vocês estão vendo que o par 2, 4 não pertence à relação 2, então o 2 não relaciona com 4 segundo o R2. O terceiro exemplo, que eu estou chamando de R3, é a relação composta aqui por os pares 0,4, 1,3 e 2,4. E um último exemplo, aqui um pouco diferente, R4 é a relação definida por essa sentença. A relaciona com B se somente se A mais B é ímpar. É claro que o A sempre vai ser em relação ao primeiro conjunto e esse número aqui, o B, sempre em relação ao segundo conjunto considerado. Então, para que A relacione com B, a soma dos dois tem que ser ímpar. Então, de acordo com o produto cartesiano, quais são os pares onde a soma resulta em um número ímpar? No caso, o 0,3, o 1,4
e o 2, 3. Então a relação 4 é composta por esses elementos. Outro exemplo, considere o conjunto R definido desse modo. Então R é o conjunto dos pares ordenados xy, onde xy são números inteiros, onde x é igual a menos y, né? Então, quais são os pares ordenados xy, onde a primeira entrada é menos a segunda entrada? Aqui eu listei alguns exemplos, né? Então, essa relação R nada mais é do que esse conjunto, né? No caso, é uma relação sobre Z, onde, por exemplo, o 1 relaciona com o menos 1 e o 2 não relaciona com o 3. Né? Nesse caso, a gente também pode definir essa relação R de uma maneira mais simples, simplesmente escrevendo dessa forma, né? Que R é uma relação sobre Z, definida por x relaciona com y, se somente se x é igual a menos y. Mais um exemplo, seja x um conjunto qualquer, podemos definir uma relação R sobre P de x, no caso, esse P de x é o conjunto das partes de x, definida do seguinte modo: A relaciona com B se somente se o conjunto A está contido ou é igual ao conjunto B. Para a gente entender melhor o que está acontecendo com essa relação, vamos pegar aqui um exemplo prático, onde x é o conjunto 1, 2, 3. Né? Então, quais são todos os subconjuntos possíveis do conjunto x? Está aqui, listei todos, ou seja, o conjunto das partes de x é composto por esses 8 elementos, né? Que no caso cada elemento é um conjunto. Dessa forma, como o 1 está contido em um 3, o conjunto formado pelo 1 se relaciona com o conjunto 1, 3. Como o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, né? Então vazio também relaciona com o conjunto formado só pelo 2. O conjunto 2, 3 relaciona com o conjunto 1, 2, 3. E o conjunto formado pelo 1 não relaciona com 1, 2, 3, porque 1 não está contido aqui no conjunto 2, 3. Observações importantes. Dois pares ordenados só são iguais se somente se a primeira entrada é igual à primeira, a segunda é igual à segunda. Não confundir, né, o conjunto formado pelos elementos A a B com o par ordenado AB. Né? Isso aqui é um conjunto, isso aqui é um elemento de um produto cartesiano. E é claro, como nós já vimos, o produto cartesiano de A por B é diferente do produto cartesiano de B com A. Agora, nós vamos estudar algumas características específicas das relações. Então, seja R uma relação sobre o conjunto não vazio A, a relação R é dita reflexiva quando A relaciona com A para todo A no conjunto considerado. Ela é simétrica se A relaciona com B, então B relaciona com A para todo A e B pertencente ao conjunto A. Ela é transitiva se A relaciona com B e B relaciona com C, então A relaciona com C para todo ABC em A. E ela é dita antissimétrica se A relaciona com B, B relaciona com A, então A igual a B para todo A e B em A. Então, um exemplo, seja x o conjunto 1, 2, 3, verifique quais das relações sobre x abaixo são reflexivas, simétricas, transitivas e antissimétricas. Então, no primeiro caso, a gente tem essa relação 1, formada por esses 3 elementos. Então, vocês estão vendo que 1 relaciona com 1, 2 relaciona com 2, 3 relaciona com 3. Nesse caso, ela é claramente reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica, até porque não tem muito o que fazer. Né? Segundo exemplo, essa relação 2, formada por esses elementos. Então, vocês estão vendo que ela é reflexiva, né? 1 relaciona com 1, 2 relaciona com 2, 3 relaciona com 3, ou seja, A relaciona com A para todo A no conjunto considerado. Ela não é simétrica porque vocês estão vendo que 1 relaciona com 2, mas o 2 não relaciona com 1. Né? Então, por esse fato, ela não é simétrica. Ela é transitiva, né? Vocês estão vendo aqui que 1 relaciona com 1, 1 relaciona com 2. Então, 1 relaciona com 2. Né? Então,
quaisquer dois casos que eu considero aqui que A relaciona com B, B relaciona com C, então A vai relacionar com C, e ela também é antissimétrica, né? Vocês estão vendo aqui que, por exemplo, para provar que ela não seria antissimétrica, né, a gente teria que considerar um caso onde A relaciona com B, B relaciona com A, mas A é diferente do B, que no caso não acontece com essa relação 2. Então, terceiro exemplo, no caso a relação 3, ela não vai ser reflexiva, porque vocês estão vendo que 1 não relaciona com 1, e por esse fato ela não é reflexiva. Ela vai ser simétrica, né? Vocês estão vendo que 1 relaciona com 2, 2 relaciona com 1, 1 relaciona com 3, 3 relaciona com 1, 2 relaciona com 3, 3 relaciona com 2, né? Então, ela vai ser simétrica, ela não vai ser transitiva, porque 1 relaciona com 2, 2 relaciona com 1, mas o 1 não relaciona com 1, e ela também não vai ser antissimétrica, porque vocês estão vendo que o 1 relaciona com 2, o 2 relaciona com 1, mas o 1 é diferente do 2, né? Então, por esse fato, ela também não é antissimétrica. Agora vamos considerar o último exemplo, que é a relação 4, que é o conjunto vazio. Por que que essa relação só não é reflexiva? Veja bem, para que uma relação seja reflexiva, a gente tem que provar, né, que A relaciona com A para todo A no conjunto considerado. Mostrar que A relaciona com A significa mostrar que o par ordenado AA pertence à relação. No caso, a relação aqui é o conjunto vazio, né? Então, como é que eu provo que o par ordenado AA pertence ao conjunto vazio para todo A no conjunto considerado, sendo que o conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento algum, né? Então, isso é impossível, né? Por esse motivo, essa relação ela não é reflexiva. Por que que ela é simétrica? A definição nos diz que, para ela ser simétrica, sempre que A relaciona com B, nós devemos ter que B também relaciona com A. Ou seja, para provar que ela não é simétrica, eu tenho que provar que existe um par ordenado AB nessa relação, de forma que o par ordenado BA não pertença a essa relação, né? Então, vocês estão vendo que, para mostrar que ela não é simétrica, eu teria que exibir um par ordenado que pertence a essa relação, no caso, o par ordenado AB, de forma que o par ordenado BA não pertença, né? Então, como isso é impossível, então automaticamente ela é simétrica, e por motivo semelhante, né, análogo, ela vai ser transitiva e também vai ser antissimétrica. Próximo exemplo, né, seja X um conjunto finito de pessoas, considere a relação R definida sobre X do seguinte modo: A relaciona com B se somente se A é mais alto do que B. Claramente essa relação não é reflexiva, né? Não tem como a pessoa ser mais alta do que ela mesma, né? Ela também não é simétrica, porque se A é mais alto do que B, não tem como B ser mais alto do que A, né? Então ela também não é simétrica, mas ela é transitiva, né? Porque se A é mais alto do que B e B é mais alto que C, automaticamente o A vai ser mais alto que C. E ela vai ser antissimétrica, né? Por que que ela vai ser antissimétrica? Vamos voltar aqui na definição. Então, para que uma relação R seja antissimétrica, sempre que A relaciona com B e B relaciona com A, nós devemos ter que A tem que ser igual a B. Mas nesse caso, não existe a possibilidade de A relacionar com B e B relacionar com A ao mesmo tempo, né? Como não existe essa possibilidade, ela é automaticamente antissimétrica, né? Ou então a gente pode pensar
um pouquinho diferente. Para mostrar que ela não seria antissimétrica, eu teria que mostrar que existe um exemplo que A relaciona com B, B relaciona com A, mas A é diferente do B, né? Então, como não é possível A relacionar com B e B relacionar com A ao mesmo tempo, né? Então, não tem como provar que não é. Então, automaticamente, ela vai ser antissimétrica. Então, agora a gente vai falar aqui de uma, né, das definições mais importantes da aula de hoje, que é a definição de relação de equivalência. Seja A um conjunto não vazio, uma relação de equivalência sobre um conjunto A é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Então, vamos considerar aqui o exemplo onde o conjunto considerado é o conjunto formado pelos elementos A, B, C, né, que é o conjunto A, e eu vou definir essa relação sobre o conjunto A. Vocês estão vendo que essa relação ela vai ser reflexiva, né? A relaciona com A, B relaciona com B, C relaciona com C. Ela também vai ser simétrica e vai ser transitiva, né? Então, pela definição anterior, essa relação ela é dita relação de equivalência. O segundo exemplo, vamos considerar a relação R sobre o conjunto dos inteiros definida pela sentença. A relaciona com B se somente se A menos B é um múltiplo de 3. Então, eu estou afirmando que essa relação é de fato uma relação de equivalência. Por que essa relação ela é reflexiva? Né? Então, a gente tem que mostrar que A relaciona com A para todo A inteiro. Como A menos A é 0 e 0 é 3 vezes 0, vocês estão vendo que A menos A é um múltiplo de 3. Isso significa que A relaciona com A. Por que ela é simétrica? Né? Então, a gente tem que provar que se A relaciona com B, então B relaciona com A. Então, se A relaciona com B, isso significa que A menos B é um múltiplo de 3. Vou multiplicar dos dois lados por menos 1. Né? Então, eu posso escrever essa expressão dessa forma. E o menos, que eu vou estar multiplicando aqui desse lado direito, eu posso escrever multiplicando aqui pelo K. Né? Então, só para ficar mais claro que B menos A também é um múltiplo de 3, ou seja, o B relaciona com A. E ela também é transitiva. Né? Se A relaciona com B e B relaciona com C, isso significa que A menos B é um múltiplo de 3, B menos C também é um múltiplo de 3. Vou somar essas duas igualdades e vou colocar o 3 em evidência do lado direito, para ficar mais claro que A menos C também resulta em um múltiplo de 3, ou seja, o A relaciona com C. A relação R sobre Z definida por essa sentença aqui, A relaciona com B se somente se A mais B é ímpar, essa relação não é uma relação de equivalência. Né? Por que essa relação não é uma relação de equivalência? Vocês estão vendo que ela, por exemplo, não é reflexiva. Por que ela não é reflexiva? Porque 1 não relaciona com 1. Né? Então, voltando aqui na definição, para relacionar com B, A mais B tem que ser ímpar. Como 1 mais 1 é 2, que é par, então 1 não relaciona com 1. Consequentemente, essa relação não é uma relação de equivalência. Então, quando eu tenho uma relação de equivalência, nós podemos falar o que é uma classe de equivalência de um elemento, no caso aqui eu estou chamando de elemento A. Né? Então, quando quando R é uma relação de equivalência sobre o conjunto A, e Azinho é um elemento no conjunto considerado, esse conjunto definido dessa forma, né, é o conjunto dos X pertencentes a A, tal que X relaciona com A, ele é chamado de classe de equivalência do elemento Azinho. Né? Então, a classe de equivalência de um elemento qualquer, do conjunto considerado, é o conjunto formado por todos os elementos que relacionam com esse elemento escolhido inicialmente. Por exemplo, naquele primeiro exemplo de relação de equivalência, né, nós temos essa relação definida sobre esse conjunto. Quais são os elementos que relacionam com A? Vocês estão vendo que A relaciona com A,
E o C também relaciona com A. Ou seja, a classe de equivalência do A é formada pelos elementos A e C. Quais são os elementos que relacionam com B? Vocês estão vendo só o B relaciona com B. Então a classe do B é composta só pelo elemento B. E a classe do C, vocês estão vendo que também é formada pelo A e pelo C, né? O C relaciona com C e o C relaciona com o A. No segundo exemplo de relação de equivalência, né, nós temos essa relação R definida sobre o conjunto dos inteiros do seguinte modo: A relaciona com B se somente se A menos B é um múltiplo de 3. Qual seria a classe do zero? Quais seriam os números inteiros que relacionam com o zero? Ou seja, quais são os inteiros x, de forma que x menos zero é um múltiplo de 3. Então, vocês estão vendo que qualquer um desses elementos aqui, ó, menos o zero, resulta em um múltiplo de 3. Né? Então, a classe do zero é formada por esses elementos. Qual seria a classe de equivalência do elemento 1? Quais são os números inteiros? X que relacionam com 1, ou seja, x menos 1 tem que ser um múltiplo de 3. Vocês estão vendo que 1 menos 1 é 0, 0 é um múltiplo de 3, 4 menos 1 é 3, 3 é um múltiplo de 3, né? E o mesmo acontece com todos esses outros elementos que eu listei aqui. Qual é a classe do 7? Quais são os inteiros de forma que ele menos 7 resulta em um múltiplo de 3? São todos esses elementos que eu listei aqui e vocês estão vendo que a classe de equivalência do elemento 7 é exatamente igual à classe de equivalência do elemento 1. Agora, qual seria a classe de equivalência do elemento menos 4? Quais seriam os números inteiros de forma que os números inteiros x, de forma que x menos 4 resulta em um múltiplo de 3? São todos esses aqui, né? Então, vocês estão vendo que se a gente fizer a união de todas essas classes aqui, resulta em todo o conjunto dos números inteiros, e duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas, ou seja, não possuem elementos em comum. Né? Isso aqui, na verdade, é um resultado válido para qualquer relação de equivalência. Né? Então, proposição: se R é uma relação de equivalência sobre um conjunto A, então duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas. B, o conjunto A é a união de todas as classes de equivalência. Né? Então, vamos provar essa proposição. Então, para provar o item A, vocês estão vendo que nós temos que provar que duas classes de equivalência ou são iguais ou são disjuntas. Né? Então, vou considerar dois elementos quaisquer no conjunto considerado. Né? Então, nós temos duas possibilidades. Ou A relaciona com B, ou A não relaciona com B. Se o A relaciona com B, nós vamos provar que a classe do A é igual à classe do B. Caso contrário, né, se A não relaciona com B, a gente vai provar que essas duas classes são disjuntas, ou seja, não possuem elementos em comum. De fato, né, se A relaciona com B, vamos provar que a classe do A é igual à classe do B. A classe de equivalência do elemento A é um conjunto. Né? O mesmo acontece aqui com a classe de equivalência do elemento B. Então, se eu quero provar que dois conjuntos são iguais, eu tenho que pegar um elemento genérico desse conjunto, mostrar que esse elemento também pertence ao segundo conjunto, e o inverso também. Vou pegar um elemento aqui e mostrar que esse elemento também está aqui. Então, ó, se x pertence à classe do A, isso significa que x relaciona com A. Mas, por hipótese, o A relaciona com B. E como R é uma relação de equivalência, essa relação ela é transitiva. Né? Se x relaciona com A relaciona com B, então x relaciona com B. Isso significa que x pertence à classe do B, que é o que eu queria provar. Agora vamos pegar um elemento qualquer aqui. Ó. Se x pertence à classe do B, isso significa que x relaciona com B. Mas, por hipótese,
o A relaciona com B e R é uma relação de equivalência. Então essa relação ela é simétrica. Se A relaciona com B, B relaciona com A. Então, ó, X relaciona com B, B relaciona com A, pela transitividade o X vai relacionar com A, que resulta que X pertence à classe do A. Então, por isso aqui a gente prova que a classe do A é igual à classe do B. Agora, se A não relaciona com B, por que a interseção dessas duas classes é o conjunto vazio? Então, suponha que exista um elemento nessa interseção, né? Então, suponha que exista um X, tal que X pertence à classe do A e à classe do B. Se X pertence à classe do A, significa que X relaciona com A. E como a relação ela é simétrica, o A também relaciona com X. E se X pertence à classe do B, X relaciona com B. Então, ó, A relaciona com X, X relaciona com B. Então, pela transitividade, o A relaciona com B. Mas isso é uma contradição, né? Porque, por hipótese, o A não relaciona com B. Então, vocês estão vendo que não pode existir um elemento nessas duas classes. E com isso a gente prova o item A. Agora vamos provar o item B, né, que nos diz que o conjunto A é a união de todas as classes de equivalência. Então aqui, novamente, nós temos uma igualdade entre dois conjuntos. Vou pegar um elemento aqui e mostrar que está aqui, e vou pegar um elemento aqui e mostrar que também pertence a esse conjunto. Então, se X pertence a A, então X pertence à classe do X, né? Porque essa relação ela é uma relação de equivalência, em particular ela é reflexiva. Então, se X pertence à classe do X, né, então X pertence à união de todas as classes, porque o X está na classe do X, ou seja, X pertence a esse conjunto. Por outro lado, se X pertence à união de todas as classes de equivalência, isso significa que X pertence a uma, né, existe um elemento em A, de forma que X pertence à classe desse elemento. Se X pertence à classe de A, isso significa que X pertence ao conjunto A e X relaciona com A. Ou seja, X pertence a A, que é o que eu queria provar. Por último, considerando a relação de equivalência R sobre Z definida pelo seguinte modo, né, A relaciona com B se somente se A menos B é um múltiplo de 3, nós vimos alguns exemplos de classe de equivalência, mas se você perceber, a classe do zero era formada pelo 3, 6, 9, assim em diante. Também pelo menos 3, menos 6, menos 9 e assim em diante. Mas se você for olhar, a classe do zero vai ser igual à classe do 3, que vai ser igual à classe do 6, à classe do 9 e assim em diante. A mesma coisa com os negativos. Do mesmo modo, a classe do 1 vai ser igual à classe do 4, à classe do 7, à classe do 10 e assim em diante. A classe do 2 vai ser igual à classe do 5, a classe do 8, a classe do 11 e assim em diante. Então, vocês estão vendo que as classes de equivalência vão começar a se repetir, né? Mas, utilizando o resultado da proposição anterior, dá para a gente afirmar que o conjunto quociente, nesse caso, vai ser composto pela classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2. Porque, se fizermos a união da classe do 0 com a classe do 1 e a classe do 2, nós vamos obter o conjunto dos inteiros, né? Então, por esse motivo, o conjunto quociente, nesse caso, vai ser a classe do 0, a classe do 1 e a classe do 2. Com isso, a gente finaliza a aula 1 sobre relações.